Atos capítulo 27. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Diz o seguinte: como se determinou, eu estou lendo na Almeida, depois a gente vai jogar para a NVI, que tem um texto muito singular no capítulo, versículo 12. Diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para onde, gente? Para a Itália. Então uma navegação foi proposta, uma viagem foi startada. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 2 vai dizer: e embarcaram nós em um barco adramítino. Partimos-nos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte em Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade ou humanamente, tem uma versão que vai falar com dádivas, com generosidade, com gentileza. Júlio trata Paulo assim e lhe permitiu ir ver alguns amigos. Então ele estava numa viagem, parou num lugar e falou: Paulo, pode ir ver uns amigos e volta, tá? E aí o versículo de número 4 vai dizer assim, ó: e partindo dali, porque agora chegou, parou e vamos embora, vamos continuar a viagem. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram... Então essa navegação tinha uma porção de vento que era o quê? Contrários. Eles estavam navegando, mas o vento era... Eles tinham um destino, mas o vento era... Tinha que chegar em um lugar, mas o vento era... Olha para quem está do seu lado e fala: o vento era contrário. Aí vamos para o versículo 5. Está escrito assim, ó: tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então agora eles entraram em outro navio. Vamos para o texto. E como por muitos dias navegávamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Então vocês percebem que o vento estava incomodando essa embarcação? Sim ou sim? Sim ou sim? E o texto vai dizer: navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. Versículo 8: costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo, presta atenção, Paulo os admoestava. Versículo 10 vai dizer, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa própria vida. Versículo 11 vai dizer o seguinte: mas o centurião, olha aí, escute, mas o centurião cria. Aí ele, João, por favor, coloca na versão NVI, só para a gente entender algo aqui, que eu quero uma palavra específica do verso 2, NVI, no verso 12. Então Paulo falou: olha gente, essa viagem ela parece ser arriscada, tá bom? É perigoso, esse perigo está tanto para mim, quanto para você, e também para o barco e para tudo que a gente está carregando. Paulo, homem de Deus, dá uma instrução. Agora olha o versículo, volta ao 11, por favor. O 11 vai falar assim, ó: todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava,
seguiu o conselho de quem, gente? Do piloto e do dono do navio. Então agora ele fala para nós, não, vamos acreditar que o piloto vai chegar, o navio também vai chegar. Versículo 12, aí tem que tirar essa imagem daí para eu ler. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria, preste atenção agora, a maioria decidiu que deveríamos continuar o que, gente? Então alguém queria parar, mas aí Gabriel, alguém falou assim, não, vamos, e aí eles falam assim, ó, continuar navegando com o que, gente? Com esperança. A esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno, e este era o porto de Creta, que dava para o sudoeste, para o nordeste. Amém? Pode se assentar, a gente vai pregar a palavra. Fala comigo. Tá? Dá isso, toca lá. Queridos, olhem para mim. Nós estamos felizes aqui hoje em nome de Jesus. Nós vamos falar, nós estamos na série, qual é o nome da série? Vamos lá, qual é o nome da série? E aí, agora irmão Gilberto, eu li um texto histórico, de fato aconteceu o que está escrito aqui. Por isso que o livro chama Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos vai relatar a história de alguns apóstolos e na sua maioria o apóstolo Paulo. Então, Eri, agora eu acabei junto com vocês ler, pastora Jussiara, ó, deu um branco aqui. Eu li que eles propuseram essa viagem, e olhe para mim, o texto vai falar que eles estavam animados, Gladstone. Já viu aquela animação de início de ano? Vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu emagreço. Aí já tem gente que está assim, pastor, vejo que tu és profeta. Esse ano eu vou colocar uma disciplina que todo dia 10, 20, 30 eu vou jejuar. Então esse povo estava empolgado na viagem. Tem algum problema nisso? Não tem. Isso é bom, faz-se necessário. E nós acabamos de ler aqui que o vento era contrário, mas eles estavam indo de barco em barco para chegar até onde? Até a Itália. E aí eles vão chegando, eles vão entrando em um barco, aí a gente viu que teve uma transição de barco, e aí agora eles chegam, e por causa do vento, eles estavam andando vagarosamente. E aí agora um dado momento, eles começam a insistir, aí Paulo fala, gente, é o seguinte, eu já percebi, eu já senti em Deus, que nós precisamos parar, porque esta passagem, esta viagem, vai nos custar muito. Então, olha, inclusive vai custar a nós a nossa vida, vai custar a nós a nossa carga e até esse navio. Então Paulo, um homem de Deus, começa a dar uma instrução. Quem tem pai adolescente que levanta a mão? Pai adolescente, filho adolescente. Quem é pai de adolescente? Você já viu quando os adolescentes pensam que tem toda a razão? Mãe, você está atrasada, mas não é assim mais. Essa geração, ela vai falar, não pai, isso é na tua época. Aí Paulo fala, gente, vamos parar essa embarcação. Mas aí o versículo 11, por favor, coloca ele de novo. Aí pode colocar o 11 na versão de Almeida, só para a gente entender o que está escrito. Aí ele diz assim, ó, mas o centurião, que era o responsável, lembra lá em cima? Que a responsabilidade ficou sobre esse centurião. Mas o centurião cria, a versão de Almeida no 11, é interessante que fala, mas o centurião cria, acreditava, depositou a confiança em quem, gente? No piloto e no mestre, ou no dono do barco. Então agora nós temos uma embarcação, e no versículo de número 12, aí olha que interessante, queridos, o versículo de número 12, vai dizer que eles falam assim, ó, vamos continuar, põe na NVI, o 12 sempre na NVI, por favor, eles vão falar, vamos continuar navegando. O povo estava empolgado, mas aí Lindaura, algo mais importante ainda, Gils, além deles estarem empolgados, sabe, otimista,
tem uma palavra ali que me chama a atenção, que eu enfatizei ela. Qual que é a palavra? Esperança. Ninguém vence uma batalha sem ter esperança. Esses homens, eles estão aqui, ó, eles falam, olha, nós temos a esperança que nós vamos chegar lá. E aí agora, William, eles estão motivados, estão aqui empolgados, vamos. E a esperança é importante, sim ou sim, queridos? Sim. E aí eles vão alimentando, sabe, essa esperança e dizendo, vamos. Olha para mim, dobre sua atenção. Após manifestarem a esperança, dizendo, o Ivan, vamos, Ivan, não esquece, nós vamos te enviar hoje. Fica de pé, Ivan. Irmãos, olhem para o Ivan. O Ivan esse ano ele competiu na segunda série do campeonato goiano. O Ivan é jogador de futebol e eles ganharam o campeonato. E ele teve o contrato dele renovado. E esse ano de 2025 ele vai jogar na primeira divisão do campeonato goiano. Aplaudir Jesus. E hoje nós vamos. Ele conversou comigo, eu falei, meu filho, talvez a gente não fez isso com o filho do William, eu orei só aqui, mas nós vamos trazer você no altar para enviar você, porque essa semana ele embarca para fazer os treinos. Vai fazer muito gol lá, irmão. O ano passado ele fez um gol do meio de campo. Quem viu o gol dele? Do meio de campo, irmão. Eu que não gosto muito de futebol, eu vi várias vezes o vídeo. Ele chegou lá e falou, uma bola, o goleirão adiantado. Lá o locutor ficou louco. Eu quero que você deixe os locutores doidos em 2025, tá bom? Amém? Vamos aqui, volte para o texto. Os navegantes, eles estavam com esperança. Olhe para mim. E é tão interessante, Gladys, que uma pessoa que tem esperança, que acredita, que sabe, que está ali motivado, Taira, isso é muito bom a gente ter pessoas assim do nosso lado, sim ou sim? Então agora eles estão na embarcação que não está simples, a embarcação não está fácil, mas eles, Brunão, eles querem continuar, porque na verdade eles falam assim, ó, vamos continuar navegando, porque eles tinham o quê? Esperança de chegar do outro lado. E o texto vai dizer para nós que agora esse povo, desde os versículos anteriores, eles estão passando desafios. Talvez alguns aqui já teriam até parado, mas eles não, eles estão com esperança. E aí depois que a palavra vai dizer que eles não, vamos continuar, eles estão com esperança. Vamos ler o versículo 13, olha o que diz o versículo 13. E soprando, e quando começou a soprar suavemente um vento, o sul, pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram a âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então agora apareceu um ventinho, se prepararam e falaram, agora o barco vai caminhar. Vamos continuar lendo? Que se a gente ler a Bíblia a gente não erra. O versículo próximo vai dizer assim, ó, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito, agora veio de novo um vento forte, chamado Nordeste. E agora esse vento, ele vai chegando sobre essa embarcação. Eu vou lendo com vocês até a gente chegar onde eu quero aqui. E agora esse povo começa, versículo 15 vai dizer, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, ou ficamos à deriva. Eles começaram agora a tentar fazer esse barco ficar de pé. O versículo 16 vai dizer assim, e correndo abaixo de uma pedra, de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos guardar o batel. Versículo 17 vai falar, e levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem as costas da Sirte. Aí o texto vai falar que agora as coisas começaram a pegar um pouquinho. Versículo 18 vai dizer, andando nós agitado.
por uma veemente o quê? Tempestade. Opa, vamos pensar. Eu estou falando de alguém que está com esperança. Eu estou falando de gente que declarou a sua esperança. Eu estou falando de gente que está passando por momentos difíceis, mas eles estão com esperança. Só que no versículo 18, a Bíblia vai começar a dizer que, olha, eles começaram a andar um pouco agitado agora. O texto vai dizer que agora, por causa de uma tempestade mais forte, eles começaram agora, no dia seguinte, fazer o que, gente? Aliviar o barco. Vamos jogar as coisas fora. Vamos jogar as coisas fora para tentar amenizar a situação. Versículo 19 vai dizer: e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Parece que era algo que Paulo já tinha antecipado, né? A embarcação não é boa para nós. Mas aí o versículo 20 me chama a atenção. Vamos lá, porque aí a partir dele a gente começa a mensagem. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas. Você imagina a tempestade? Eles já estavam há 14 dias que eles não viam nem o sol nem a estrela. Por conta de quê? Por causa da tempestade. Imagina o que esses homens passaram. Mas aí o texto vai dizer o seguinte: e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, então a tempestade era grande, fugiu-nos toda a... Então quer dizer que eles começaram com esperança, mas no versículo 20 está falando assim, ó: a nossa esperança, o que aconteceu com ela? Foi embora. Existe uma frase muito conhecida, que a gente, talvez você já ouviu, já até disse, que a esperança é a última aqui. Se você não sabia, essa frase veio desse texto. Brincadeira. Mas olha aqui para mim, já ouviu a frase, a esperança é a última aqui? No 3 você repete a frase, 1, 2, 3 e... mais forte, 1, 2, 3 e... olhe para mim, dobre sua atenção. É importante que às vezes as pessoas, Luciana, vai falar esse versículo, mas vai falar assim de forma otimista. Não vamos, meu amigo, porque a esperança é a última que morre, não é assim? Vamos, não, vamos para cima, porque olha, nós vamos acreditar, porque a esperança é a última que morre. Não é assim que as pessoas falam? Já se deparou com isso? Não, vamos para cima, porque afinal de contas, olha, eu estou animado, as coisas estão atrapalhando aqui, não estão dando muito certo, mas eu vou, porque a esperança é a última. Mas o que não percebem é que ao falar que a esperança é a última que morre, eu estou falando de uma esperança que morre. A esperança desses homens aqui, ela morreu. Ela começou no capítulo 17, versículo 21. O versículo 12 vai enfatizar que eles estavam com a esperança de chegar até lá. Mas no versículo 20, a Bíblia vai dizer que a esperança deles morreu, foi embora. Então escute, pensando que a esperança é a última que morre, nós precisamos entender que esperança é essa que um dia ela morre. Nós temos que tomar cuidado, porque talvez você está inserido ou frustrado, entristecido, e às vezes se perdeu no meio do caminho, porque você também perdeu a esperança. Agora nós precisamos entender que esperança é essa que morre, e por que a esperança morre. Lembra do sonho? Você estava tão esperançoso, mas de repente esse sonho perdeu a força. Lembra daquela, começou o ano projetando tantas coisas, mas parece que perdeu as forças. Então aqui, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos lendo aqui que tem uma esperança que vem, mas ela também vai embora, ela morre. E talvez você não percebe, mas talvez a tua esperança, se um dia ela foi embora, se um dia ela diminuiu, nós estamos falando da mesma esperança desses navegantes aqui.
desses homens que estavam nessa batalha. Mas agora nós vamos entender, porque a esperança não pode morrer, mas as deles morreram. Agora escute, que esperança é essa que morre? Quem quer descobrir, diga eu quero. Nós temos que analisar, porque se são eles que estão falando que tem esperança, e agora eles estão falando que a esperança foi embora, não tem mais esperança, acabou. Escuta, na NVI, ele vai falar assim, ó, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ele está dizendo assim, acabou, Roberta, acabou, Gladson, não tenho mais esperança. E assim, olha para mim, eu sei que se você for analisar alguma área da sua vida, tem situações que você acreditava tanto, mas parece que a esperança também, em alguns casos, essa esperança foi embora. Esperança de um relacionamento, esperança às vezes de comprar a casa dos sonhos, esperança que talvez você alimentou por muito tempo e parece que essas coisas começaram a sair do seu controle, a esperança de sair de uma crise financeira e parece que vai dando tudo errado, a esperança de colocar e trazer toda a família para a igreja, e parece que hoje tem hora que a gente fala com algumas pessoas e fala, olha, eu não sei mais. Às vezes isso acontece com um ser humano, sim ou sim, queridos? Mas hoje eu vou te explicar por que a esperança morre. Qual é essa esperança que morre? E o texto vai falar para nós. Olha aqui, quando você começa a ler essa esperança que morre, nós temos que prestar muita atenção, porque senão vira uma empolgação. Se a gente olhar para o texto, nós vamos ver algumas coisas, e a primeira coisa que eu vejo eles aqui, é que esse pessoal, eles começam a ter uma esperança, e eles criaram aqui uma esperança da imaginação. Eles começaram a imaginar que vai dar certo, imaginar. Criou a sua própria imaginação. E tem hora que a imaginação não dá certo. Pergunte por quê? Porque tem gente que é especialista em imaginação, é como se fosse analfabeto na prática. Não adianta imaginar que vai passar no Enem se não estudar. Não adianta imaginar que vai abrir uma empresa se não sabe pagar o preço para isso. Mas agora escute, vamos aqui, eu quero que vocês leiam o versículo 11 comigo, por favor, de novo. E aí, você pode colocar na versão Almeida mesmo. Olha aqui, qual que é a esperança que morre? Paulo deu um recado para eles, a viagem não é boa. Versículo 10, Paulo vai falar assim, ó, gente, essa viagem não faz bem para nós. Mas olha aqui, ó, a Bíblia fala assim, ó, mas o centurião cria em quê? Sabe qual é a esperança que morre? É aquela que você deposita a confiança nas pessoas. Essa esperança, um dia ela morre. O centurião, ele está, Juliana, mostrando para mim, ensinando para mim e para você, manifestou aonde estava a esperança dele. Porque Paulo estava assim, ó, não vamos viajar, porque essa viagem para nós vai ser perigosa. Mas ele fala, não, eu confio em quem está dirigindo. E sabe por que a esperança morre? Porque a esperança desses homens está depositada na capacidade do piloto. Escute, queridos, e aqui nós temos que aprender algo muito importante. Muito importante, porque sim, se é piloto é porque tem experiência, se é piloto é porque tem capacidade, se é piloto é porque está treinado, se é piloto é porque tem experiência. Mas escute, a capacidade do homem não pode isentar de você a dependência de Deus. Você perdeu a oportunidade às vezes de anotar ou dar um glória. Escute, a capacidade humana, ela não isenta de nós a dependência de Deus. A esperança acaba quando você só passa a confiar no seu patrão. Aí começa a fazer agrado demais para o patrão, quer agradecer demais a patroa e quebra até alguns princípios. Por quê? A tua esperança é que o patrão vai te aumentar o salário, é que o patrão que vai criar um plano de carreira para você. E aí você começa a depositar a confiança em homens, a confiança em pessoas. E escute, a Bíblia vai dizer no Salmo de número 118, versículo 8, maldito é o homem que confia no homem. Olhe para mim, todas as vezes que muito provável você perdeu a esperança de um sonho, perdeu a esperança de um projeto, pode observar, você acreditou em alguém que te deu uma palavra, a sua esperança ficou nessa pessoa, e aí acabou que essa pessoa voltou atrás ou decepcionou você, e você falou, o que eu fiz da minha? É assim ou não é? Então, primeiro ponto, vamos aprender, a esperança que morre é aquela que a gente deposita a confiança em alguém, no homem.
Pergunte para quem está do seu lado, você já confiou em alguém e foi decepcionado? O que ele respondeu? Então escute, olha aqui. A primeira característica de uma esperança que morre é aquela que eu deposito a confiança nos homens. O versículo 11 vai dizer que, aí põe agora, vira o versículo 11 mesmo, põe na NVI, só para a gente entender algo. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do barco. O dono do Titanic aqui. O que o dono do Titanic aqui estava falando? Você acha? Ele é o dono do barco. Então, se ele confiou no piloto e no dono do navio, o que você acha que o dono do navio estava dizendo? Porque colocou a característica, ele é o dono também. Você já viu quando o cara tem um carro e fala, não, meu irmão, pode tranquilo que esse carro nós chega lá. Você já entrou em umas viagens furadas assim também? Não, irmão, fica tranquilo. Aí passou na primeira blitz, está querendo pôr a Bíblia no painel do carro. Sai com essas mandingas gospel, viu? Você anda certinho. Aí escuta. Segunda característica de uma esperança que morre: acredita demais nas coisas materiais. Ele estava falando assim, não, o barco é bom, o barco vai chegar lá. Quando você começa a acreditar demais nas coisas materiais, você vai ter uma esperança que ela nasce, mas um dia ela morre. Tem gente que acredita que vai depender das coisas materiais, e eu não estou fazendo nenhuma apologia contra isso. Eu creio que esse povo aqui é o povo que vai possuir as casas nos condomínios fechados dessa cidade. Vai, fecha o olho, celebra, e você vai possuir. Porque, meu irmão, se nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, sim ou sim, e Ele é o meu pai, Ele é o seu pai, eu não acredito que esse pai é tão avarento que vai querer as coisas só para ele, vai abrir mão de abençoar os filhos. A bênção é para você. Só que o filho que não merece, como Lucas capítulo 15, um filho que não se achou ali merecedor da casa, ele saiu e foi para uma terra longínqua. Escuta, querido, você precisa primeiro acreditar que o melhor dessa terra é para você, o filho, os filhos de Deus. Você consegue ver isso? Ai, pastor, eu não dependo muito dessas coisas. Então tá, meu irmão, aí de repente quem vai possuir somos nós ou o ímpio que vai tomar posse daquilo que era seu. Mas olhe para mim, o texto está dizendo que eles começam a acreditar também muito no material. E aí vem comigo, o texto vai falar que agora estão acreditando aqui no barco, nas coisas e os materiais. Vocês leram comigo que começou a ter um vento, e aí o vento foi acontecendo, e daqui a pouco eles falaram, espera aí, eles não tinham perdido a esperança ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer no barco ali. Aí mexe para cá. Aí começaram a tirar as coisas do barco, sim ou sim. Começaram a jogar fora. E até aí ainda existia esperança. Pergunta por quê? Até aqui, eles estão jogando até as coisas para fora, mas ninguém perdeu a esperança ainda. Então eles começam a fazer força e começam agora a lançar algumas coisas para fora do barco. E ainda tinha esperança. Pergunte por quê? Porque tem gente que tem a esperança na força do próprio braço. A esperança que morre é aquela esperança que você acredita na sua força única, na força do braço. Mas eu tenho algo para te falar. Tudo que é gerado pela força é cansativo. Tudo que é gerado pela força é desgastante. Tudo que é gerado pela força é infinito. Na força quebra, na força cansa e na força acaba. A esperança deles, olha aqui, não, vai dar certo, não, vamos tirar esse peso aqui do barco, porque vai dar certo. Eles estavam acreditando que a força humana deles era suficiente, mas não. Essa força humana não foi suficiente. E aí escute, queridos, a esperança que depende da força para tudo, meu pai. Tem gente que acredita que pela força dele as coisas vão melhorar. Espera aí, eu só vou te entender o seguinte, esse é um nível de esperança. Mas se for só a tua força, essa esperança um dia morre. E talvez eu estou contando a sua história. Você acreditou demais em alguém? Talvez eu estou contando a sua história.
Talvez você até por um momento foi abençoado ali, e algumas coisas aconteceram, e aí hoje, você olha para trás e fala, gente, mas lá atrás parece que as coisas estavam dando certo. Talvez eu estou contando a história de alguém que está querendo fazer com as próprias mãos, com a própria força. Vamos manobrar o barco, vamos manobrar o barco. Não, queridos. Mas até aqui eu te expliquei a esperança que morre. Mas agora em 10 minutos, quantos minutos? 10 minutos. Eu vou te explicar uma esperança que não morre. Quem quer ouvir essa esperança, diga eu quero. É essa esperança que vai nascer em você aqui hoje. Essa esperança que vai nascer em você aqui hoje. Deixa eu ler o texto que eu quero correr mesmo aqui, ó. Versículo 21, vamos ler o versículo 21. Quem está entendendo, diga amém. Quem nunca tinha parado para pensar nessa esperança que morre? Nossa, pastor, nunca pensei assim, levanta a mão. Nunca pensei desse jeito. Mas Deus te trouxe aqui para te habilitar e te capacitar. Porque imagina, Gladstone, se a tua esperança, por exemplo, está aqui esse casal lindo aqui, Gladstone e a Roberta, e a filha linda. Cadê as outras? Está no Kids? Tem duas lojas de semijoias. Uma no Pátio Sabiá e a outra no Uberlândia Shopping. Linda a loja deles. Quem já foi lá? Levanta a mão. Quem já foi lá? Se a Ayla não tivesse que eu ia pôr o card, mas a Ayla vai que depois eu mando, ela quer ir lá, me dá trabalho. Mas vamos aqui, a loja linda, o layout da loja deles, faraônico de bonito. Você chega lá, está tudo feito nos mínimos detalhes. Tem problema nisso? Não. As peças da loja dele, coisa linda. Sabe, as funcionárias bem vestidas, treinadas por eles. Roberta vai fazer um Instagram e faz os vídeos e tudo, mostra, faz promoções. Esses dias eu cheguei no Uberlândia Shopping, lá naquela cancela, eu falei, gente, as minhas ovelhinhas, yes, ainda vou ver o seu outdoor na cidade, amém? Aí escute, tem problema nisso? Não, só que se a esperança, Gladys, for só nisso, não, o dono do shopping vai fazer uma mega promoção para nós. E aí, a gente corre esse risco, Gladys. O dono do shopping disse que agora vai fazer uma mega promoção, vai trazer movimento aqui para o shopping, as nossas vendas vão aumentar, vai fazer uma promoção de final de ano, vai concorrer a um carro e tudo. E se a nossa esperança estiver nestas coisas, um dia essa esperança morre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga eu estou. Vamos lá, versículo 21, vamos ler mais um pouquinho. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido. Ele está dizendo assim, está vendo? Vocês teriam que ter me escutado, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas aí ele vai continuar falando, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Opa, então alguém não perdeu a esperança. Todo mundo perdeu a esperança, Gilson. Mas Paulo, não. E além de não perder a esperança, ele quer animar os outros agora. Ele falou assim, vos admoesto que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente tem alguém que está assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, pode erguer a cabeça, pode levantar, escute, pode acreditar, vai dar certo. Tem alguém que no meio do caos, olha, a todos os homens perderam a esperança, mas aí de repente aparece um homem, por nome Paulo, fala, ei, espera aí, eu não perdi a esperança, vamos avançar, esse barco vai embora, mas Deus vai conservar a gente em vida. Agora eu preciso entender por que Paulo é diferente, por que Paulo aqui passou pelas mesmas situações, sim ou sim? Sim ou sim, ele também sofreu vento, ele também sofreu tempestade, ele também ficou 14 dias sem ver o sol, sem ver as estrelas. Ele está no mesmo barco, na mesma realidade, mas ele não perdeu a esperança.
E é isso que Deus vai fazer com você hoje. Ele vai fortalecer a tua fé. Você vai sair daqui para vencer batalhas, porque você não para no meio da embarcação. O destino profético que Deus estabeleceu para a sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Agora escute a resposta. Então até agora eu falei de uma fé, de uma esperança que morre, e falei de um homem que a esperança não morreu, mas eu não mostrei a característica. E agora que nós vamos mostrar. Versículo de número 23. Por que que Paulo fala, vamos? Aí está aqui, ó. Versículo 23. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Vou te explicar melhor. E aí a gente vai embora com essa palavra. Fala para quem está do seu lado, hoje pastor, não vai demorar. Fala de novo, fala assim, ó, ele está tentando. Ele está tentando. Qual o segredo desse texto aqui? Enquanto Larissa, todos estão assim, ó, joga para cá, outro mexe aqui no barco, outro fala, não, joga essa embarcação. O outro fala, piloto, vamos piloto. Enquanto a maioria está assim, o que aconteceu com eles? Perderam a esperança. Mas aí escute, só que agora tem Paulo. E olha o que ele responde. Escuta, vai dar certo, a minha esperança não morreu. Sabe por quê? Porque enquanto vocês estão mantendo a esperança no que está embaixo, eu recebi uma mensagem de quem está em cima. Ele pode aplaudir, porque é para Jesus. Escuta, esta mesma noite, o anjo de Deus, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, ele esteve comigo e disse, não vai morrer, você vai chegar no destino que eu estabeleci para a sua vida. Então se tem uma esperança que morre, que é a esperança que eu acredito nos homens, nas coisas materiais, tem uma esperança que não morre, qual é, pastor? Aquela que me faz olhar para cima e dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Sabe por quê, querido? Tem hora que a tua esperança morre, você está caracterizando a sua vida como a desses homens, acreditando em outros homens, acreditando em outras pessoas. Como eu disse, pode até ter um patrão, mas você tem que entender que acima do patrão tem um Deus que vai converter o coração dele, que vai abrir a porta. Eu posso ter até uma loja linda, o dono do shopping pode até falar que vai fazer uma promoção, mas se não for o Senhor Jesus, ninguém nem passa na porta. Mas se a minha esperança está no alto, pode o shopping até fechar, que alguém vai ligar para entregar em casa. Quando a minha esperança está em Deus, não tem nada, não tem tempestade, não tem vento que vai fazer eu parar. Escute, ele vai dizer, o anjo falou comigo, dizendo, versículo 24, dizendo o quê? Ô Paulo, não temas. Paulo, não temas. Se Paulo disse que o anjo falou com ele, e ele repete o que o anjo falou, Adriele, é sinal que ele o quê? Ele ouviu. Será que é por isso que ele escreveu? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Deus. Será que foi aí que ele pegou? Deixa eu escrever, Romanos 17:10. Eu preciso deixar registrado que um dia eu estava na embarcação e estava todo mundo ouvindo o barulho das águas, todo mundo ouvindo o barulho do vento, todo mundo ouvindo o barulho da chuva, todo mundo ouvindo o barulho das coisas sendo jogadas para dentro do mar. Mas nesse momento eles perderam a voz, porque o barulho da chuva coloca medo. Eu não vou nem perguntar, porque tem hora que a chuva dá medo, até em adulto. Baixa a mão, homem não, irmão. Fiz um casamento aqui ontem, eu falei, irmão, deixa eu te falar, à noite, se fizer um barulho lá, quem levanta somos nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ó, irmã, fala, Deus. Ó, irmã falando, pastor, agora está profeta. Não cutuca não. Né, Filipão? Fez barulho lá de fora? Não tem que ligar para ninguém não, né, Felipe? E nem falar para Larissa, vai lá. O irmão falou, não, pastor,
quando faz barulho em casa, eu sou o primeiro a levantar, não, a cobrir a cabeça. Falei, abençoado. Olha para mim. Olha eu viajando, né? Vou voltar onde eu estava. Olha, escute, quando você ouve o barulho da tempestade, ativa teu medo. Quando você ouve o barulho do vento, ativa seu medo. Quando você ouve o barulho das coisas que já estão sendo jogadas fora, você perde a esperança. Mas aqui nós estamos aprendendo que no meio dessa tempestade, desse barulho do vento, que muitos desanimaram por causa do barulho do vento, tem alguém que está ouvindo a voz de Deus. Segundo ponto, a pessoa que tem uma esperança que não morre é aquela que não permite que a voz da situação ou o barulho das adversidades falem mais alto do que a voz de Deus. É essa voz que você vai ouvir. Quem tem uma esperança que não morre é aquele que ouve a Deus até no meio da tempestade, ouve a Deus até quando o vento é contrário. É esse que não desanima, é esse que não perde a esperança, porque esta é uma esperança viva. Qual, pastor? A esperança que faz eu olhar para o alto. E ele está dizendo: Paulo, não tenha medo, porque você vai chegar no lugar que eu determinei para a história da sua vida. Hoje eu vim aqui para dizer para você: comece a olhar para o céu novamente, comece a olhar para o seu Criador novamente, comece a olhar para aquele que te prometeu novamente. Preguei aqui, queridos, salvo engano, no primeiro dia dessa série, Vencendo Batalhas, eu preguei aqui sobre o rei Josafá. Por favor, coloque para mim, capítulo 12, versículo 20. Quem está comigo, diga glória a Deus. A esperança que não acaba é a esperança que vem do alto. Escute, diga comigo: a minha esperança, ela vem do alto. Ela vem do alto. Olha o que está escrito, 2 Crônicas 20:12, por favor. Eu disse, eu acho que quase todas as quintas-feiras esse verso. Olha lá: ah, Deus nosso, Josafá falando: ah, Deus nosso, porventura não irá, não julgarás, porque em nós não há o que, gente? Força. Ele está dizendo: eu não tenho mais força. Aí Gabriel, ele vai falar assim, ó: não temos mais força perante essa grande multidão que vem contra nós. Vocês estão me entendendo? Ele está dizendo assim, ó: oh Deus, esse exército que está vindo é forte demais, e eu não tenho como que lutar. Ele está dizendo a realidade. É tipo assim, você falar: Senhor, o mês está acabando e eu tenho que pagar as contas e eu não estou dando conta. Faltou recurso. Aí ele está dizendo assim, ó: e não sabemos nós o que faremos. Ele está dizendo: Deus, eu não sei nem o que fazer agora. Se a esperança está nas coisas de baixo, a esperança desse homem, o que acontecia com ela agora? Morreu. Mas aí, Denise, olha o ensinamento dele. Tudo isso está acontecendo, mas aí ele vai falar: porém, os nossos olhos estão postos. Essa esperança nunca acaba. Essa esperança nunca acaba. Então olhe para mim, Gília, não é o problema que eu estou passando, é a questão, qual é a direção que você está colocando seus olhos. Não é o nível da dificuldade que você está enfrentando. A questão é aonde você está colocando a sua esperança. E nós somos, irmãos, atraídos, nós somos assediados em alimentar uma esperança que morre. Pergunte por quê? Porque nós estamos relacionando toda hora com pessoas, com coisas materiais. Toda hora é um WhatsApp falando isso, outro WhatsApp mandando aquilo. E aí nós somos assediados mesmo. É alguém fazendo um compromisso com você, é alguém te garantindo: mano, fica tranquilo, que se eu fizer vai dar tudo certo, eu estou contigo, eu vou abrir essa porta, mano, fica tranquilo, eu vou te arrumar isso. Cara, eu estou fazendo um negócio aqui, um projeto. E aí a gente é tão envolvido nessas coisas, e se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a acreditar nas coisas materiais. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: você pode até estar num bom emprego, mas deixa eu te falar uma coisa: essa empresa, quem levantou ela para abrir essa porta foi Deus. Você não pode esquecer que é Deus que está contigo. Você não pode esquecer que é Deus que manda um cliente. Você não pode esquecer que é Deus que te deu o fôlego de vida. Você não pode esquecer que é Ele. Por isso a nossa esperança está nele. Eu estou passando a tempestade, mas a minha esperança está nele, porque se eu acordei hoje, Ele me deu vida, é porque Ele está dizendo: vai dar certo, eu estou de pé ainda. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo? Escute, isso aqui é um estilo de vida.
é um estilo de vida. Cadê o Augusto? Tá no Kids? Pode deixar ele lá, pode deixar, porque eu queria falar sem ele mesmo. O meu filho tem uma doença que não tem cura, chama síndrome de Proteus. Então a perna dele, se você for observar, a perna esquerda dele é o dobro da perna direita. O pé esquerdo dele é o dobro do pé direito. Ele tem uma hipertrofia muscular, as costas dele cresce é mioma que fala? Um mioma. A gente já fez cirurgia nas costas e nasce de novo, cresce de novo. A gente já fez cirurgia no pé dele, cresceu de novo. E os médicos disseram, não tem cura, não tem o que fazer. Então a gente tem uma banca de especialistas dos Estados Unidos que já entraram em contato com a gente, porque eles estudam raríssimo essa doença. Então muito provável que a gente vai encaminhar Augusto para lá o ano que vem. Mas olhe para mim, alguém fala assim, pastor, o senhor parece que seu filho não está doente? É porque a minha esperança não está no diagnóstico médico. A minha esperança está naquele Deus que tudo é, que tudo pode. E aí, olhe para mim. E aí, não é que eu sou falso. Você está fingindo que está tudo bem? Não, não é. E aí, escute, não é que a gente não passa desafio. Pastor, você está louco, irmão. Se eu te contar, é aquele velho ditado que o camarada falou, né? Contei história minha para o carroceiro, até o burro que chorou. Escuta, desafios faraônicos a gente enfrenta. Muitos. Mas então quer dizer que o senhor está fingindo que está tudo bem para motivar a igreja? Não, não, não. Não é sobre motivar você, é sobre ensinar você um estilo de vida. Que a nossa esperança não pode estar nas coisas terrenas. A nossa esperança está no alto. A minha esperança vem dele. A minha esperança vem dele. Ah, pastor, mas é um homem que vai te dar um emprego. É uma mulher que vai te comprar uma casa e tudo. Mas é sim. Mas é uma ordenança do céu. Porque quando o céu determina, lembra a palavra? Ele é aquele Deus que abre porta e ninguém fecha. E que fecha ninguém abre. É por isso que a minha esperança vem do alto. E hoje você precisa entender isso. Como vamos vencer as batalhas? Colocando a minha esperança, aleluia, do alto. Ela vem do alto. Pode estar numa crise aqui embaixo, mas o céu não está em crise. Talvez por isso Jesus nos ensina a orar e vai dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é lá no céu. É trazer o céu para a terra, e no céu não tem crise. Em nome de Jesus, a sua vida não está dando errado, é a direção da tua esperança que está errada. Para de confiar em homens, para de confiar em coisas materiais e começa a olhar para cima, aquele que é a esperança viva. Tem que olhar para o céu. Vamos entender? Continua o verso. Aí Josafá vai dizer: Senhor, está tudo dando errado, nós não temos forças, nem sei o que fazer, mas eu continuo olhando para o Senhor. E qual o resultado? Versículo 13. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as mulheres e seus filhos. Versículo 14 vai dizer: então veio ação do homem, olhar para cima. Reação de Deus, agir embaixo. Ação do homem, Girlene, olhar para cima. Reação de Deus, descer e movimentar alguma coisa embaixo. A resposta, aleluia, para a direção dos seus olhos é que quando você olha para cima, ele tem uma direção para baixo. Olha o que diz o texto: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Vamos ficar de pé, a gente já vai. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu estou vendo ali o Dr. Leônidas. Amigo, não vai embora sem me dar um abraço, tá bom? Prazer tê-lo aqui conosco, amigo, irmão do coração. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Veio aonde? No meio. Porque o Espírito desce no meio da congregação.
Aí o texto vai falar sobre quem, gente? Sobre Jaaziel. Aí vamos lá para o versículo 15. Então agora, olhei para cima, o Espírito desceu sobre a vida de Jaaziel. E agora olha lá, e Jaaziel disse: dai ouvido, ó todo Judá, e vós de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Quem olha para cima tem uma resposta de cima para baixo. Talvez você está ali, ai meu Deus, luta, dificuldade de dirigir nesse carro, e olhando só para baixo. Esses dias eu estava no carro, e aí às vezes, no momento de algumas indagações nossas, no momento de uma crise existencial, porque o ser humano passa por crises existenciais. E aí eu lembro que eu pus um som no carro, fui ouvindo uma canção e eu abri o como é que chama, gente? Teto solar do carro. O carro tem teto solar, se for dar glória a Deus. Abri o teto solar e eu olhei e falei: Deus, se o Senhor se não é o tempo da resposta, faça que eu entenda que seja pelo menos o tempo do alívio. Eu falei: Deus, e eu não tenho a quem recorrer, porque uns confiam em carros e cavalos, mas todavia eu confio em Ti, Jesus. Obviamente o carro andando, Ágata, entra um vento quando você abre o teto solar, obviamente. Mas naquela hora eu senti que não era um vento apenas que entrava no carro, mas era uma brisa suave que estava descendo para o meu coração. Eu comecei a sentir uma paz, e eu sozinho naquele carro. E eu tenho um problema, pergunta qual é? Curioso você, né? Que eu sou ser humano também. De vez em quando as coisas estão dando apertada, eu vou pegar meu carro, vou dar uma volta, e essa hora eu tenho um problema. Eu não sei o que acontece com o pé esquerdo. O problema meu é no pé esquerdo nessas horas. E aí às vezes parece que esse carro, eu não sei o que acontece. Nessa hora parece que o pé esquerdo pesa. Parece que a dor vai toda no pé. E aí alguém é assim também? Deixa eu ver se sou. Mas aí naquela hora que eu olhei para o céu, irmão, isso não é conselho de pastor. Até agora você estava aprendendo. Agora o que eu acabei de falar, você não aprende não. Isso é a minha parte ruim. Eu olhei para o céu e falei: Deus, se não está na hora da resposta, que seja a hora pelo menos do alívio. Foi quando eu senti uma brisa, sabe, uma paz vindo para o meu coração. Era como se Deus estivesse dizendo: meu filho, eu estou manifestando aqui a minha presença com você nesse carro. E eu lembro que eu liguei, já estava ouvindo o som, e com aquela canção eu comecei a cantar. E eu comecei a adorar, glorificar o Senhor. E eu fiquei bem, o dia foi, tudo resolveu, deu tudo certo. E eu aprendi. Nós precisamos de ter uma esperança que não morre. Porque a esperança, ela vai nascer, ela vai florescer nos dias mais difíceis da história da sua vida. Olha o que Jaaziel vai falar. Preste atenção. Assim diz o Senhor, não. Se a gente for lá em Atos capítulo 27, o que o anjo falou para Paulo? Não temas, não temas. Lá no livro de Crônicas, alguém olhando para cima e Deus falando assim: ó, não precisa ter medo não, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí agora, escute, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, alguém também olhando para cima e Deus falando: não tenha medo.
Você vai chegar lá. Olha o que Deus fala com eles. Volta, por favor, o Crônicas. Obrigado por ter colocado Atos. Volta a Crônicas 20, versículo 15. Olha o que diz: não temas, nem vos assuste, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. Olha para mim, eu tenho um problema, porque eu gosto muito do fazer, eu sou muito prático, eu faço, eu não tenho preguiça. Sabe, para mim não tem dessa, a gente vai e corre, e é um risco para mim. Pergunte por quê? É um risco. As pessoas que fazem muito, sabem, as pessoas que são muito proativas, ela corre um risco de ter uma esperança que morre. Por quê? Por ela tanto fazer, ela acredita na força dela mesma, e essa esperança um dia morre. É por isso que você, talvez Deus te dê uma inteligência, uma capacidade, você fala, mas eu estou indo, eu sei, eu consigo. E aí daqui a pouco você está murcho, fraquinho, sabe por quê? Porque você acreditou apenas na sua força. E tudo que é pela força, um dia cansa, um dia quebra e um dia acaba. Mas a esperança em Deus não. A Bíblia vai falar que há esperança até para uma árvore que, se for cortada. Eu vim aqui para dizer para você, está na hora de você voltar a olhar para os céus. Parar de pensar só naquilo que foi prometido e começar a lembrar de quem é que prometeu. Ele está no controle de tudo. Quando olho para o meu filho, eu falo, foi ele que deu, foi o meu Deus quem deu. Ah, pastor, mas não, se Deus ainda não fez uma obra de cura, Ele está fazendo uma obra de capacitação na minha vida, para conseguir viver, criar, cuidar, educar. E nessa noite eu vim aqui para dizer para você, Deus, Ele quer que você volte a olhar para Ele, e depender dEle, confiar nele, acreditar nele, declarar a fé que você tem nele. Quero orar por você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Doutor Leônidas, eu não sei, fica a seu critério, mas se você pudesse vir aqui orar por nós, se não puder eu entendo perfeitamente, mas hoje eu quero, escute, Deus falou com alguém aqui, Deus falou com alguém aqui, Deus falou com alguém aqui, Deus falou com alguém. Deus não quer que você pare no meio dessa batalha. Eu quero convidar, pastor Leônidas vai vir aqui olhar para a gente, orar por nós, porque talvez, quando tudo que é gerado na força é cansativo, é desgastante, é infinito, e se é gerado pela força terá que ser sustentado, mas hoje Deus está dizendo assim, ó, coloque nas minhas mãos, que eu quero sustentar você. Convidar você que precisa ativar essa esperança em Deus, vem aqui à frente. Pastor, eu preciso ter força para olhar para cima. Essa palavra falou comigo, então vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Isso, pode vir, pode vir.